Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre seja em nossos corações. As questões que a gente vai abordar são interessantes e eu resolvi que seria interessante a gente projetar as perguntas e ler as perguntas e esmiuçar isso aí para a gente poder entender o que Kardec, pretendia com essas questões que ele colocou aos espíritos. O assunto, como já vimos, visita espírita entre pessoas vivas. A gente vai entender melhor isso no decorrer da nossa abordagem, na colocação das perguntas, a gente vai fazendo alguns comentários. Bem, então, Kardec colocou assim: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Olha o que ele está perguntando, Será que a gente tem duas vidas? A gente tem uma vida na vigília, quando estamos acordados, realizando nossos trabalhos, nossas ações, nossos afazeres de cada dia. Essa uma vida. E teria uma outra vida, que é essa vida oculta, vamos dizer, quando a gente está dormindo, a gente está emancipado, a gente está fora do nosso corpo. A emancipação da alma é isso, é desdobramento, é o fato da gente estar encarnado, mas o nosso espírito estar relativamente separado, apartado do nosso aparelho físico. Isso que é desdobramento, e o assunto que nós estamos tocando, que é esse tópico que Kardec está lidando, da emancipação da alma. Bem, ele pergunta, é assim? São duas vidas? Aí os espíritos respondem assim: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas faces de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, esse negócio de duas vidas não existe. Existe o homem, enquanto está na vigília, é o nosso espírito que está, digamos assim, sem esse processo de emancipação. A gente está lidando a nossa existência, o nosso perispírito está aqui mais grudadinho com a gente, e a gente está aqui. A gente é uma coisa só, corpo, perispírito e espírito. Quando a gente dorme, e a gente dorme um bocado, quase um terço do dia a gente passa dormindo. Tem gente que dorme até mais, Não sei, tem gente que dorme pra caramba. Mas por que disso, É uma necessidade até para a gente tirar uma folgazinha desse aparelho, porque isso aqui é um grande abafador do espírito. Isso aqui é uma grande resistência para o espírito, mas que pauta a necessidade nossa evolutiva de trilhar um curso reencarnatório, um curso na carne, no sentido de prover as nossas necessidades evolutivas. A gente está na vida carnal, em função do nosso nível evolutivo, que demanda ainda essa interação do nosso espírito do espírito, o espírito de cada um, com o aparelho físico e um meio assim mais denso, como é o do nosso planeta, do nosso meio material. Então, são necessidades nossas, cada um de nós, cada espírito, no seu grau evolutivo. Então, a gente ainda tem essa necessidade de, digamos, trilhar uma experiência nesse nível. Então, a gente falar em duas existências, a gente já viu a vigília e, digamos, o momento em que a gente está dormindo, nosso corpo normalmente está lá paradão, inerte, não está se movimentando nem nada, e o nosso espírito, de repente, está com algumas atividades no plano espiritual, em função desse desdobramento. O espírito entra numa faixa de um nível de vivência, ou de um nível de consciência, que talvez seja mais interessante a gente falar assim, em que ele interage com outros que estão na mesma condição, desdobrados, encarnados e desdobrados, ou espíritos já desencarnados que estão ali e têm algum tipo de relação
com a gente, enquanto a gente está nesse nível de emancipação, nesse estado de desdobramento. E a outra condição, que é quando a gente desencarna mesmo, que é um outro nível de consciência. Então a gente vê, hoje, na vigília, a gente tem um nível de consciência. Desdobrado, um outro nível de consciência, e muitas vezes a gente não resgata a lembrança dessa vivência. A gente não consegue lembrar o que a gente sonhou. É muito comum isso. Às vezes um sonho mais marcante, tudo, você até tem aquela história bem desenhada. Tem pessoas que têm eu conheço uma pessoa que parece que sonha todo dia e uns sonhos vívidos, assim, muito coloridos, muito fortes, muito intensos, e uma história, praticamente, ela tem consciência. Tem pessoas que têm mais consciência desses momentos, dessa emancipação. E aqueles que já desencarnaram. Quando a gente desencarnar, que aí a gente vai se assenhorar mais da nossa condição em espírito, que ela é muito mais ampla do que esse recorte vivencial, esse recorte existencial nosso. Uma outra coisa importante que decorre dessa resposta é a informação que está aqui colocada pelos espíritos, que na vigília a gente está vivo, né? Desdobrado com o nosso corpo ali descansando, tal, meio inativo, e a gente está lá na espiritualidade, muitas vezes associado a muitos nossos apelos, né, aos nossos desejos, aos nossos anseios imediatos, né, a situações aí que às vezes vamos colocar onde o nosso pensamento está vibrando, onde que a gente está querendo estar. E esses locais às vezes não são muito legais, mas é em função da decisão do espírito, da condição que o espírito está vibrando. E muitas vezes ele é arrastado para certos níveis vibratórios em companhias aí não muito desejosas, né? Então não o que existe? Quando a gente está desencarnado, a gente está desencarnado o quê? Morreu o quê? O aparelho físico, morreu o corpo, mas o espírito continua. Então a gente percebe, só existe vida, e vida abundante, vida pra caramba, né? Então esse papo de morte é só referente ao aparelho físico, a esse escafandro bendito que nos foi concedido para a experiência carnal e as vivências necessárias aos nossos desenvolvimentos, daquilo que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio destinado a certos compromissos que a gente precisa desempenhar da melhor maneira possível, para que a gente possa volver ao plano espiritual já com alguma realização, né, concluída desse processo que foi desenhado, esse projeto existencial que foi desenhado para cada um de nós. Vamos seguir, então. Na 414, né, ele coloca assim: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Bacana isso, né? A gente encontra... Quem tem essa experiência de ter encontrado alguém da família, algum conhecido, já quando sonhou, quando estava dormindo? Alguém lembra de essa experiência? É comum, né? A gente ter... Eu sonhei com minha mãe, já sonhei com minha esposa também, minha filha. Bem, são pessoas normalmente muito ligadas a gente. Mas vamos ver o que os espíritos responderam aqui. Certo, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeiteis, amigos em outro país. Olha só que doideira, né? A gente, muitas vezes, pessoas que a gente não conhece, digamos, na nossa vida carnal, na nossa condição, mas que, na verdade, são amigos nossos e que estão até em outro país. Por que isso? Porque quando a gente está emancipado, a nossa alma está emancipada, a gente está um pouco afastado dessa condição, nós estamos mais em relação aos nossos interesses enquanto espírito imortal. Então, os interesses do espírito imortal, muitas vezes, não coincidem necessariamente com aqueles interesses nossos carnais, normais, da vida carnal, né? Então, muitas vezes, esses interesses outros que a gente está associado e que são mais profundos em nós e que nos caracterizam, eles vão nos associar espiritualmente a espíritos que estão em faixa de semelhança. E esses espíritos que estão em faixa de semelhança, de repente, não são conhecidos, não são pertencentes à nossa família, são espíritos que estão pertencentes, sim, não à nossa família carnal ou ao nosso meio social, mas vinculados à nossa família espiritual. Então, a nossa família espiritual são esses espíritos que muitas vezes a gente não conhece, digamos assim, na nossa
nossa vida, na nossa existência física, mas que estão relacionados conosco por outros interesses, por outras situações, que podem estar hoje encarnados num outro país, num outro local. É isso que está querendo dizer aqui para a gente. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazer essas visitas. Olha só, isso é extremamente frequente e a gente não se lembra, a gente não se recorda. Por que é importante, são importantes esses encontros, que às vezes a gente não se lembra, a gente não guarda a lembrança, mas guarda a intuição, a gente guarda às vezes aquela ideia que de repente surge do nada na nossa cabeça e resolve situações, e às vezes nos dá uma luz em alguma questão familiar, alguma situação. São essas situações desses encontros, dessas oportunidades que a misericórdia divina nos possibilita, sempre para nos favorecer, sempre para nos trazer mais e mais recursos para que a gente seja bem-sucedido naquilo que cada um de nós veio fazer aqui, né? A gente precisa entender que essa vida existencial nossa, ela é um recorte muito pequenado da nossa condição existencial. A gente vê que, mesmo aqui encarnado, nós já falamos de um outro nível de existência, que é essa existência desdobrada e emancipada, que a gente muitas vezes não guarda registro de lembrança, mas que ela fica presente. Ela pode estar esquecida, mas não está perdida. São experiências do espírito que ficam integradas ao espírito mortal. Então, aquilo ali vai repercutir, vai ter consequência de alguma forma, positiva ou negativa, para, digamos assim, nos direcionar, né? Dirigir a nossa vida. Então, essa questão de lembrança que a gente fala, teve algumas questões que a gente até falou recentemente sobre isso aqui, a questão dessas lembranças. A gente tem um HD muito pequeno, porque o que a gente está enxergando aqui da nossa vida, do meio comum, da nossa vida, do nosso dia a dia, isso é um recorte tão pequeno que é a pontinha do iceberg de tudo. Tem muito mais. Cada espírito, cada um de nós guarda um repositório de experiências imenso, que está ali subjacente, né, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Tem muita coisa. E que é, na verdade, toda essa bagagem que nos caracteriza, né, que caracteriza cada um de nós, né? Isso está o tempo todo pulsando, a condição nossa espiritual está extremamente sempre presente, sempre se manifestando, mesmo sem a gente perceber, né? Então o nosso HD ainda é muito pequenininho, e a gente também não teria como lidar com essas memórias todas. Imagina, já é difícil, já falamos isso aqui, lidar com experiências dessa vida, que dirá com experiências todas de tudo que a gente já viveu enquanto espírito imortal. Não daria, não tem como. Então, o Pai Celestial, ele faz que nem o Pai zeloso, que serve o seu filhinho. O que ele faz? Ele pega o alimento e pega lá aquelas comidinhas, faz aquela comidinha pequenininha, não enche a colher, né? Bota o tanto que ele possa comer e dá ali na boquinha, tal, para ele poder não se engasgar. É mais ou menos o que acontece com a gente. A gente recebe só o entendimento, o conhecimento do que é necessário para essa experiência aqui existencial na vida carnal, porque senão seria complicado. A gente vê que algumas pessoas que têm às vezes uma lembrança, às vezes perturbadora, de certas situações de vidas passadas, às vezes em função de um trauma, de uma situação lá antiga, e só depende de um tratamento de regressão de memória, de uma terapia de vida passada, que é um tratamento alternativo, mas que muitas vezes dá certo, dá um resultado, porque vai buscar uma experiência, uma traumática lá do passado, mas que está repercutindo agora, está repercutindo nesse momento. É um resquíciozinho. Olha a confusão que traz. Às vezes um resquício de experiência trazendo desequilíbrio, trazendo desconforto e dificultando as coisas. Então o Pai é sábio, o Pai é extremamente amoroso e bom, né? Falar que o Pai é sábio até é uma redundância, mas o Pai, né, ele quer o melhor para nós. Então, o que vem dele, pode ter certeza que é o melhor, não tem conversa. Vamos prosseguir mais um pouquinho na 415. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, a gente vai tentar refrear um pouquinho o ânimo, né? Bem, vamos lá na 415. Entra a 415. Ué? Está difícil. É para você ir, meu filho. Deixa eu só botar aqui. Vamos lá. Ué? Ele não está querendo passar aqui.
Eu vou ler de outra forma, eu vou ter que fazer, voltar aqui para o... Ele não quer ir por bem, ele vai por bem também. 415, né? Que utilidade podem elas ter se as esquecemos? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas tem mais um pontozinho aqui. A gente esquece essas experiências do nosso dia a dia, quando a gente dorme, né? Ou quando a gente dá aquela cochiladazinha depois do almoço. Mas isso é muito bom, né? Para mim é uma necessidade. São 5 minutos, mas essenciais. Às vezes minha esposa vem querer que eu saia com ela. Rita, 5 minutos, meu filho. E são 5 minutos mesmo, é o suficiente. Tem um conhecido meu que bota até pijama depois do almoço para tirar essa cochilada. Isso é hábito, né? Mas para mim 5 minutos é suficiente no sofá, mas recupera legal. Aí, de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. E olha só, a gente vê na obra de André Luiz vários momentos, tem até uma obra que nós estudamos recentemente, eu não sei se foram os Mensageiros, eu acho que foi os Mensageiros. Tem na introdução, logo no início, eu acho que é no capítulo 1º mesmo, tem uma palestra dada por um espírito no plano espiritual, e os presentes são líderes religiosos, pessoas que trabalham a nível de liderança religiosa. E não tem diferença de sigla, esporte espírita, mas de todas as religiões presentes nessa reunião. Então, quer dizer, essas reuniões da espiritualidade, ela tem uma importância crucial, tanto na direção, na influenciar e trazer orientações àqueles que estão envolvidos nesses compromissos com as grandes massas, com os grandes grupos, né? Então, isso é de importância. E para nós, enquanto individualidades, nós somos beneficiados muitas vezes por aquele que é o nosso mentor, que a gente às vezes não dá muita bola, nem percebe que ele está perto, né? Mas cada um de nós tem um espírito que está num nível um pouco mais à frente da gente e que está sempre ali dando a oportunidade de dar a sua opinião, dar o seu parecer, dar a sua influência, tentar evitar que a gente faça alguma besteira, o que é difícil para ele, para caramba, né? Tem hora que ele, às vezes, ele deve se apurrinhar tanto com a gente, né? Que ele vai tomar um cafezinho na esquina ali, que não dá, né, para aguentar, mas é aquele negócio, ele está ali, muitas vezes, presente, buscando nos auxiliar, nos amparar. Então, nessas confabulações, a gente pode até esquecer, mas é o que eu falei, esquecer não é perder. Esquecer é você, às vezes, não saber, não encontrar, mas que a experiência permanece, que a informação ela está ali latente, e em algum momento ela pode emergir, ela pode aflorar, justamente para dar o seu recado, para cumprir o seu papel na nossa vida, sempre para o nosso bem, né? Às vezes a gente se permite e a influência vem para o nosso mal, mas é por permissão nossa. E também porque o Pai Celestial é tão sábio que ele não bloqueia quando a gente quer determinar alguma coisa pela nossa vontade. O nosso livre-arbítrio é soberano, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Aquilo que a gente deseja, que a gente determina para a gente, aquilo, se a gente determinar, vai acontecer muitas vezes, né? Não há quem vá refrear, né? Então, muitas situações somos nós que engendramos, nós que realmente causamos e vamos responder, isso não tem jeito, né? Vamos seguir então na 416, vai mudar um pouquinho o padrão do slide, porque eu não achei esse slide aqui. Bem, a 416 fala assim: o homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas. Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Será que é possível isso? A gente antes de dormir, né? Puxa, eu queria encontrar fulano de tal. Será que é? Não? Vamos ver o que os espíritos responderam, é melhor ver o que eles disseram para a gente. Eis o que se passa. Aí os espíritos vão contar para nós. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Olha só, a gente em vigília, aquilo que a gente estava falando,
a gente está envolvido pelas questões das nossas experiências de cada dia, dos nossos interesses mais imediatos, mas quando a gente entra na faixa do espírito imortal, os interesses, eles entram nos interesses de um nível mais elevado, de um outro nível, de um outro padrão. Então, muitas vezes, aquilo que a gente decidiu na vigília, quero encontrar com fulano de tal, não é o que a gente precisa, não é o que a gente, na verdade, deseja. Ali foi uma coisa meio fortuita. Então aquilo muitas vezes que a gente deseja aqui, não é o que vai acontecer depois. É isso que ele está dizendo aqui para a gente, que vai prevalecer o interesse do espírito. Né? Prosseguindo então. Quando ele se liberta da matéria, né? Isso para os homens já bastante elevados, pois os outros passam... Veja bem, isso que a gente está falando, isso que ele está falando aqui, é para os homens bastante elevados, não é para o homem comum, é aquele que já tem um nível de elevação. Aí ele vai seguir aqui, ó. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões ou permanecem em inatividade. Mais das vezes, digamos assim, a grande maioria das pessoas, elas estão muito envolvidas com aquilo que ela está apaixonada, aquilo que ela está acalentando, aquilo que ela projeta como do maior interesse dela. Então, muitas vezes é nesse nível que ele vai ficar. No nível desses interesses imediatos, desses interesses às vezes mesquinhos, esses interesses apequenados, materialistas, é por aí que ele vai ficar. Então ele vai ficar numa faixa baixa de vibração. Né? Então a grande maioria se entrega. Dificilmente, quer dizer, é difícil para nós, a gente até desejaria, né, que quem dera toda noite eu pudesse estar num curso estudando lá, como o André Luiz relata, de vários cursos que tem na espiritualidade, e a gente estivesse lá estudando, sendo preparado, recebendo informação para a gente poder melhorar, para a gente melhorar as nossas atividades, os nossos pendores, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente vem aqui fazer na casa espírita, a gente, no esforço, muitas vezes, de uma leitura, da elaboração, às vezes, de uma palestra, de uma participação num grupo de estudo. Então, a gente está buscando, é uma busca que a gente está fazendo, mas nem sempre a gente vai ter, em detrimento daquilo que a gente é. O problema é esse, nós temos uma canga, uma condição toda que nos caracteriza, que caracteriza cada um de nós e que define aquilo que cada um é. Então, muitas vezes, aquilo que a gente desejaria não é o que vai estar acontecendo. E a gente, se não se prepara, digamos, para a gente poder dormir, que é um momento assim, muito especial, a gente precisa e deve fazer uma prece. Mas, muito mais importante que isso, foi o nosso comportamento durante o dia. Como que a gente se comportou, né? Como que a gente, quais as buscas que a gente fez, o que realmente nos mobilizou, nas experiências que a gente vivenciou, né? Eu passei, quando cruzei num sinal, aí o cara ficou me xingando, o sinal estava aberto para mim, estava verde para mim. E olha, tem uma policial do meu lado aqui que ela viu, que a minha esposa viu lá, que, não, você passou, você estava certo. Que eu pensei que eu tivesse daltônico, né? Aí, em vez de xingar o cara, eu chamei ele, daltônico! Foi o que eu falei para ele. Não sei se ele entendeu, mas eu falei, daltônico! Para não falar outra coisa pior. Então, quer dizer, a gente tem essas experiências que baixam o nosso padrão vibratório. Então, a gente precisa, no nosso dia a dia, de esforço, de muito esforço. É lógico que não adianta também a gente querer dar passo maior do que a nossa perna, né? A gente tem limitações. Então, eventualmente, a coisa vai derramar mesmo, não tem jeito. Mas a gente tem que tentar se esforçar. Daltônico foi a melhor palavra que eu encontrei naquela hora. Bem, vamos ver. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de o haver desejado, quando em vigília, não é razão para que o faça. Pode até acontecer, né? De ter esse encontro, você projetar isso, conseguir se encontrar com a bendita pessoa, mas muitas vezes, esse negócio de sonho, que a gente, essas lembranças, às vezes é uma coisa meio fragmentária, né? Uma coisa, experiência meio doida, uma coisa assim, mas isso tem muitas vezes relação, às vezes, com aquilo que a gente comeu. Às vezes tem gente que gosta de comer dobradinha de noite, um feijoado, um negócio assim mais pesado, é complicado. É complicado, porque o corpinho, tadinho, ele fica ali, né, metabolizando
aquelas guloseimas, aquelas coisas todas, e é meio complicado, aí interfere, traz essa interferência e, de repente, pode dar, às vezes, um revertériozinho. Bem, vamos seguir mais um pouquinho, na 416, tem mais umas questões para a gente ver, está um pouco cedo, vamos ver se a gente retarda um pouquinho para a gente conversar mais, né? Vamos lá. Bem, na 417, né? Opa, que as questões são pequenas, está vendo? Tem questões que são mais compridonas, aí tem mais conteúdo para a gente conversar. Mas, basicamente, a gente está querendo dar uma abordagem que a gente pudesse fazer as nossas reflexões, né? Sobre esses tópicos que a gente está vendo. Então, a 417 fala assim, Kardec: podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Aí ele fala, sem dúvida nenhuma, né? Essa questão que vai ditar quanto à qualidade, ao nível dessas experiências fora do corpo, dessas experiências na emancipação da alma, é quando, digamos, vão prevalecer os interesses da alma, né? Na verdade, o que a gente está buscando, o que a gente está, digamos assim, os esforços que a gente está fazendo no sentido da gente se fazer melhor, porque não adianta, as lições todas que a gente estuda, o Evangelho, as propostas de Jesus, esses livros todos que vieram pela lavra de Chico Xavier, de Valdo Franco, né? Tantos abnegados trabalhadores que se dedicaram, né? Chico, a gente viu, o pessoal assistiu Allan Kardec, o filme lá do Kardec? O filme do Kardec mostra o quanto que ele renunciou. Vejam bem, um cara extremamente bem situado na sociedade, né? Um cara, um professor, uma pessoa extremamente respeitada, e ele topar uma questão, uma situação, né? Porque por puro interesse assim, de descortinar algo novo, algo inédito, realmente, não para ele se notabilizar, tanto que ele não usa nem o nome dele de batismo, ele usa um pseudônimo, né? Mas para que ele pudesse explorar uma coisa que ninguém nunca tinha ido. Para vocês terem ideia da importância do trabalho de Kardec, a gente vê o Livro dos Médiuns, né? Não existe outro livro que estude os fenômenos da mediunidade. Digamos, foi o primeiro livro que estudou isso, não tem nenhum outro livro. Qualquer um que queira, de qualquer outra doutrina, que queira estudar esse assunto, não tem como entrar nesse assunto sem pegar o Livro dos Médiuns e estudar, e ler, né? E realmente fazer a sua busca ali, porque não vai encontrar. Não foi fechado, não foi escrito nunca nenhum livro com essas informações, com esse estudo, a nível de pesquisa, porque Kardec era um pesquisador. Então, é uma coisa que realmente está em outro nível. Então, quando a gente fala de assembleia, com relação à doutrina espírita, o momento do advento do espiritismo na Terra, eu não sei se vocês viram, tem umas cenas que às vezes o filme é curto, né? Não dá para explicar tudo, mas ele recebe um monte de correspondências. Aquelas correspondências do mundo todo que ele recebia, né? Porque ficou famoso o trabalho que ele estava fazendo, as pessoas leram o Livro dos Espíritos, viram, se deram conta do que ele estava descortinando, e a mediunidade, ela estava aflorada no mundo inteiro. E muitas daquelas cartas, partes daquelas cartas, eram mensagens recebidas por via mediúnica, de médiuns em várias partes do mundo. Essas referências estão todas transcritas nas obras codificadas. Então, aquilo ali foi o advento do espiritismo, que ele pegou, lia as cartas todas, estavam vindo para ele, e ele separava ali o que era pertinente ao processo da codificação. Olha o trabalho hercúleo desse homem, inclusive de responder os detratores. A gente vê as perseguições que ele sofreu, os livros, jornal que ele tinha, uma revista que ele publicava, são 12 volumes dessa revista, né, desde 57 a 69, o ano do desencarne de Kardec. Ele escrevia essa revista para responder aqueles que vinham falar contra o espiritismo, e com colocações, eram pessoas inteligentes, pessoas que colocavam filósofos, pessoas assim, com bastante bagagem, e ele fazia questão de responder e defender os pontos de vista, aquelas questões todas que estavam vindo
não apenas da lavradeira, porque tem muito dele, tem muito de Kardec, tem muito de Hipólito Leão de Rivaio, né, nas obras, porque ele faz os comentários, tem momentos que ele comenta, que não são os espíritos que estão falando, mas ele entendeu? O trabalho assim exponencial, uma coisa assim inimaginável, o trabalho que esse homem e o que ele vivenciou, e especialmente não se pode. Eu acho que o filme até faz um registro muito importante sobre isso, sobre a esposa dele. Se não fosse a esposa dele, não tinha doutrina espírita não, meu amigo. Não tinha mesmo. Se ela não tivesse ali firme do lado dele, né, em muitos momentos não tinha. Doutrina espírita não tinha como ter tido a chance de se constituir. Então, essas assembleias, imagina Kardec, o trabalho dele, porque ele não dormia, chegou um momento até que ele não dormia. E era tal ponto a dedicação dele, que os espíritos tiveram que dar uma refreada nele. Falou, se você continuar assim, sem dormir, você não vai terminar o que você veio fazer aqui, a tua missão vai ficar pela metade. Aí ele teve que começar a baixar o bolo e começar a dormir pelo menos umas 4 horas, porque ele estava ficando ligado direto, né? Aí fica difícil o negócio, né? Então, a gente tem uma ideia de que essas assembleias, elas se formam sim, especialmente em momentos assim, de tão grande importância quanto foi do advento do Espiritismo, do momento em que o Espiritismo estava sendo codificado, para que essa doutrina pudesse trazer todos os benefícios para a humanidade. Então, nós que estamos tendo contato com essa doutrina, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque é um nível de informação, é um nível de entendimento e leitura da vida que muitas pessoas não têm essa condição, não têm essa possibilidade, para compreender a vida sobre um outro prisma muito mais consolador, muito mais consistente, coerente, porque tem situações da vida que a pessoa que não tiver um aporte de entendimento da vida espiritual, ela chega a achar que Deus é injusto, sei lá, que Deus, né? Que Deus é esse, né? A pessoa que vai até se perguntar, fica se perguntando, que Deus é esse que faz isso comigo? Por que Ele permite isso? Né? E a gente sabe o que acontece, né? Isso realmente é um descortínio, é uma experiência assim, fabulosa para nós que estamos tendo contato com essa doutrina que tantos benefícios tem trazido para nós e para tantos outros, né? Mas, como falamos, o entendimento, o conhecimento, ele não é apenas para ficar aqui encaixotado na nossa cabeça. Ele precisa realmente, precisamos nos intelectualizar, a gente precisa realmente conhecer a doutrina, mas é preciso que ela realmente comece a descer aqui para o coração, né? E ela poder realmente se apresentar nas nossas mãos, nos labores que a gente precisa realizar, em favor do próximo e de nós mesmos, né? Que todo momento que a gente entra na faixa da benemerência, na faixa da benevolência, a gente está entrando na faixa do amor, e entrar na faixa do amor significa que eu já estou sendo beneficiado só por isso. Eu entrei na faixa do amor, os benefícios já estão acontecendo na minha vida. Eu não preciso, por isso que a gente não precisa de recompensa nenhuma, porque se a gente consegue entrar nessas faixas, graças a Deus, porque outras faixas a gente já vai estar livre, pelo menos naquele momento, né? Bem, daltônico. Tem que falar, eu vou usar mais essa palavra. Bem, nós não vimos a resposta dos espíritos a essa pergunta, né? Aí eles falam, podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então, esse momento, aquele momento lá, em 1857, aquele momento em que Kardec começou a pesquisar, começou toda aquela história que é contada no livro, aquilo é uma coisa em que estava o planejamento espiritual do nosso orbe, do nosso planeta, estava realmente preparando o caminho, foi tudo preparado para que pudesse chegar a doutrina espírita à Terra. Então, vários espíritos trabalharam nesse sentido, para que essa mensagem, que é imorredora, uma mensagem que a gente vai demorar ainda alguns séculos para poder aprender mais completamente, tal como o Evangelho de Jesus também, que a gente ainda vai ter que estudar muito, tem muita coisa ainda que por se descobrir no Evangelho. Então, é um conhecimento profundo e um conhecimento que nos revela esses níveis, né,
outros aí, de consciência, de outras dimensões, descortinam um universo tão grande, tão imenso, que a gente chega a ficar até espantado, né? A gente não consegue realmente tomar por completo. Então, a gente fica ainda meio acanhado com relação a essas questões todas. Vamos dar uma olhada na 418, eu estou embromando aqui um pouco, mas vamos conversar, né? A gente, não é comum, a gente não abre para pergunta, mas se sobrar tempo, a gente vai até abrir para pergunta. Vamos ver. Bem, já vou levar um pito aqui da... Tá? A de Janeiro é poderosa. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Eu já sonhei com uma pessoa, e engraçado, esse sonho, uma pessoa que eu não via há muito tempo, mas a impressão que me causou é que essa pessoa já tinha desencarnado, um amigo. Eu tive a impressão que ele tinha desencarnado. Até hoje eu não tenho certeza, porque eu não tive notícia dele, nem no Facebook, então é possível que ele tenha morrido mesmo, né? Porque se não ter notícia no Facebook, né? Não ter uma mídia qualquer, é difícil, né? Então eu tive essa experiência, mas eu senti isso, né? Como também já houve uma situação em que teve um espírito que me despertou um sentimento, eu olhei para o espírito, eu não reconhecia o espírito, e ao mesmo tempo eu sentia saudade, me despertou um sentimento de saudade, né? E foi estranho aquilo, e ele no final, ele mandou um abraço para minha irmã, manda um abraço para a Leleia, né? Mas despertou esse sentimento de saudade. Então, isso, muitas vezes a gente não lembra, mas o que é mais importante de tudo também, meus amigos, é a questão que nós não falamos essa palavra ainda, mas são os nossos sentimentos, né? A gente está aqui também para desenvolver nas experiências da Terra, nessas experiências todas que envolvem a vida de cada um de nós, as experiências no sentido de nos ajudar a despertar e desenvolver os nossos sentimentos, né, para nos tirar dessa frieza, dessa geladeira, dessa indiferença que tantas vezes a gente lidou com tantas questões na nossa vida. Então, esse despertar para cada um de nós é esse momento essencial, né, da gente lidar com conceitos de elevação, com propostas de transformação, de melhoria, né? A gente está envolvido nisso. Essas questões a gente não adianta também ficar, que a gente já falou, não adianta a gente ficar encafifado naquelas ideias de que eu não posso isso, que eu não posso fazer aquilo, que isso também vai ser perturbador, e não é por aí, né? A gente não pode dar, muitas vezes, o que a gente não tem. A gente precisa desenvolver, a gente precisa estar apontado. Mas o importante são esses apontamentos, a gente estar direcionado, essas diretrizes, né? Elas estejam pautando a nossa vida e indo se estruturando, porque nós somos uma obra em construção, né? A gente está realmente estruturando as nossas condições íntimas, mais profundas, para que a gente tenha no futuro cada vez mais bases, melhores condições para a gente atender às nossas necessidades e, quiçá, também podermos contribuir de alguma forma em benefício dos outros que precisam muitas vezes do nosso concurso, do nosso auxílio, né? Para que a gente não perca essa oportunidade abençoada, misericordiosa, que foi concedida a cada um de nós, de trilhar essa experiência reencarnatória aqui na Terra, que muitas vezes tem suas dificuldades, tem seus momentos dolorosos, seus momentos assim, de desafio, muitas vezes, né? Mas é importante que a gente enxergue que quando chega uma dificuldade na nossa vida, quando chega um momento assim, em que chega algum problema mais crítico na nossa vida, está chegando um professor, porque ali eu vou aprender alguma coisa. Aquilo que está acontecendo, que muitas vezes eu pouco posso fazer, né, da minha parte para poder mudar, aquilo está trazendo uma mensagem para me despertar, muitas vezes, algum sentimento, alguma situação que está ali latente em mim e que está, né, demorando para a coisa evoluir, para a coisa eclodir,
e a gente então é meio sacudido para que aquilo possa efetivamente brotar. Então, muitas vezes, a gente está envolvido em situações que a gente precisa vivenciar em prol e sempre em favor de nós mesmos, em prol do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, e isso não tem jeito. Então, um problema chegou, é um outro olhar, não é a gente se apequenar diante do problema, mas a gente entender que ele está ali como uma proposta educativa, uma proposta de trazer um crescimento, algum desenvolvimento, porque sempre, todo aspecto da nossa existência, seja o pior que for, a gente vai encontrar nele algum viés, algum aspecto, algum olhar, em que a gente percebe que aquilo ali teve alguma finalidade positiva com relação a cada um de nós. Né? Seja para, digamos, quebrar o nosso orgulho, que ainda é muito, né? Seja para reverter alguns anseios egoísticos nossos que acabam dificultando por demais as relações, as coisas. Né? Então, quer dizer, às vezes chega um momento que a paciência, a gente é desafiado na questão da paciência, da nossa tolerância, então a gente tem alguns desafios que surgem. É lógico, não adianta também você achar que é só dar a outra face que Jesus falou, não é essa questão de você aceitar tudo, em absoluto. Dar a outra face é você não retrucar no mesmo nível a ofensa que você recebeu. É aquela situação, eu me senti ofendido porque o cara falou que eu ultrapassei o sinal. Poxa, eu não posso falar outra coisa que não seja daltônico, eu tenho que falar daltônico, não vou falar outra coisa. Né? Então, essa palavra agora eu estou falando sempre, principalmente quando eu estou dirigindo. Esperança é o último que morre. Oi. Pois não. Veio uma pergunta aqui pelo Facebook. Vamos atender aqui, porque eu acho que... Vamos só finalizar aqui, eu não li a resposta, e a gente vai atender aqui ao internauta a resposta aqui, tá bom? Bem, como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo. Quer dizer, na verdade, o que ele falou foi um pouco o inverso do que eu falei, né? Ele está dizendo que você pode constatar que a pessoa está viva. Então, como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte, saber se ele está vivo ou se ele está morto. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo. Às vezes pode ser por prova, você está acreditando que aquele amigo seu morreu, faleceu, porque você não vai nem procurar, porque ele já está lá 7 palmos de terra em cima dele. Bem, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Quer dizer, a resposta ficou meio assim vaga, né? Mas basicamente você pode ter informações dessa ordem a respeito de alguém, se ela está viva, se ela está morta, a gente pode saber sobre isso. Mas às vezes fica a dúvida. Então, quer dizer, a dúvida ainda vai ser por conta, talvez, de uma situação de ter sido imposto por prova, você ficar na dúvida também. Vamos ver aqui a pergunta que a internauta mandou, em participação pelo Facebook, falou assim: o espírito entra em desdobramento se a pessoa levanta várias vezes à noite? Olha, que bênção você ter lembrado disso, porque isso aqui vem falar para a gente sobre o sonambulismo. Né? O sonambulismo, a gente falou que a gente dorme e o corpo nosso fica lá paradão. Nem com todo mundo é assim. Né? Tem pessoas que estão andando lá na vida espiritual e estão se remexendo todo, como se estivesse andando também. Né? Às vezes você está observando, e tem algumas que até falam, tem outras que até levantam da cama. Tem um vídeo na internet, que é um sonâmbulo, que ele levanta, ele dá uns passos e ele pula um muro e cai. Eu não sei o que aconteceu com ele, que esse não aparece na imagem, mas é uma câmera, eu acho que de um local lá, e o cara ele sai de um quarto e ele pula um muro e se joga. Brincadeira, né? Então o sonâmbulo pode chegar nesse ponto. Então isso aí seria o sonambulismo, que tem diversos graus. Você tem um sonambulismo, né, mais leve, então, que o cara fica deitado, fica só se mexendo, tem outro que ele fala. Né? Teve uma experiência que foi contada por um colega numa reunião nossa de estudo, e ele contou uma muito interessante.
a sobrinha dele. Eles foram para os Estados Unidos e passeando na Disney, sei lá, foram passear lá nos Estados Unidos. Aí essa menina, que não falava inglês, não falava nada, uma menina de uns 15, 16 anos, não sei, ela parece que de noite, lá eram umas 3 ou 4 camas naquele quarto do hotel, e ela se senta e começa a falar em inglês, falando tudo em inglês. Ele entendeu, parece que entendia, né? Um companheiro que não está aqui presente nesse momento, ele poderia até falar melhor sobre isso. Mas a pessoa, né, o sonambulismo, e ela falando em inglês. Quer dizer, de onde vem essa lembrança de uma língua? Né, e ela falar assim, com fluência, né, e uma língua que ela não falava na condição de encarnada. A gente lembra também de Divaldo Franco. Divaldo Franco estava uma vez fazendo uma palestra num país estrangeiro, não sei qual foi o país, mas Joana chegou para ele e soprou para ele que a tradução simultânea estava fazendo besteira, porque o pessoal não estava entendendo nada, estava dando confusão na cabeça das pessoas. Aí ele parou a palestra e começou a fazer a palestra em inglês. Tá? Então, de onde? Ele não fala inglês. Divaldo não fala inglês. Talvez fale alguma coisa, que ele já viajou tanto agora, mas na época ele não falava nada de inglês. E ele fez a palestra toda em inglês. Aí, ao final da palestra, ele saiu, tal, foi receber os cumprimentos, os caras falando inglês com ele, não entendia nada. Como é que é isso aí? Né? Então, quer dizer, essa lembrança, essa questão da língua, do inglês, era lá anterior de vidas, existências passadas, que ele encarnou em um país com língua inglesa, ele sabia falar inglês, então o espírito guarda tudo isso. São experiências que ficam, né, presentes, embora a gente tenha esse véu do esquecimento do passado, que vem para poder possibilitar para a gente a vida na vigília, a vida carnal, porque senão a gente não ia ter condições, lidando com essas lembranças antigas, encontrar uma pessoa, você vê que a pessoa te matou, que a pessoa te roubou, ou uma outra pessoa que você adorou, que você amou, que foi tua esposa no passado. Então, isso é uma confusão de sentimento, a gente não tem condição evolutiva para vivenciar esse HD gigante aí, né, de 5 tera, não dá para a gente, por enquanto é 50 megabytes, olha lá, não dá para guardar tanta coisa, né? É o Pai Celestial, né, nos dando só o necessário, no limite do necessário, para que a gente possa ser bem-sucedido e sair dessa experiência com os resultados que a gente precisa levar, que a gente precisa conquistar. E isso aí, a doutrina espírita nos dá imensos recursos para que a gente alcance esse resultado. Pode ter certeza. Lógico que não adianta só ler, ler um monte de livro, não é bem por aí. A gente precisa fazer também, precisa se envolver, precisa estar participando, para que realmente isso possa fluir. E, digamos assim, aquilo que está escrito, que a gente aprende, entende, compreende, a gente começa, então, num processo de começar a tentar praticar. Aí, nessa tentativa de praticar, aquelas práticas vão começando a virar hábito, né? A gente começa a se habituar a agir, pensar daquela maneira. E depois, né, que a gente realmente começou a virar hábito, aquilo começa a nos fazer sentir, né, aquilo que a gente está lidando, aquilo que está se habituando, a gente passa a sentir, não apenas pensar, mas a gente passa a sentir que aquilo ali realmente nos toca, aquilo ali realmente nos envolve, aquilo mobiliza alguma coisa dentro de nós. E com todos nós vai ser assim, nesse processo infinito de evolução que está à nossa frente. Mas precisamos dar os nossos primeiros passos nesse sentido. A gente não pode esmorecer, não pode achar que não dá. Dá. Na medida do possível, dá. Lógico, sem atropelos e sem também nos impor mais do que a gente pode dar. Também isso não vai dar certo. Agradeço muito a oportunidade que tive com vocês aqui, tá? Obrigado.